Olá, saudações a todos. Bem, eu vou demonstrar para vocês hoje uma técnica de liberação cicatricial, uma paciente com um pós-operatório de fratura do rádio distal do punho esquerdo, em 4 semanas de pós-operatório. A paciente então apresenta, pode vir aqui por favor, a seguinte cicatriz. Ela coloca um curativinho só para não sujar durante o dia, para ela ir de um lado para o outro, né? Tirou aqui o curativo. Esse é o aspecto cicatricial, então não tem sinal de infecção, nenhum sinal inflamatório, não está vazando nem nada, está ótima a cicatriz, porém a cicatriz extremamente aderida. Então, como orientação domiciliar para a paciente, eu quero que ela faça o seguinte exercício em casa, vamos chamar de exercício, seria uma automassagem, tá? Com a mão direita da senhora, a senhora vai pinçar lateralmente a cicatriz e vai fechar um dedo na direção do outro. Fechando um dedo na direção do outro, com a mão bem relaxadinha, a senhora vai mobilizar de um lado para o outro essa cicatriz. Por quanto tempo? Até a senhora sentir que essa cicatriz está ficando mais molinha na mão da senhora. Certo. Então ali a senhora pode estar assistindo a novela, o filme da senhora, o jornal, enquanto a senhora está mobilizando. É só prestar atenção para a senhora não forçar demais e não abrir a cicatriz, tá? Eu pinço lateralmente, trago no sentido do fechamento dessa cicatriz, então mobilizo no sentido transversal a ela, liberando então as aderências cicatriciais. Como eu disse, por quanto tempo? Até a senhora sentir que está ficando mais molinho, está soltando mais. Lembra, isso não vai acontecer de um dia para a noite. Sim. Aqui nós temos uma cicatriz de 4 semanas, é muito recente ainda, é excelente para a gente. Eu diria que é o tempo certo para a gente trabalhar. Né? Mas como eu falei para a senhora, as fibroses, elas começam a se formar, o tecido fibrótico, ele começa a se formar a partir da 8ª à 12ª semana, então do 2º ao 3º mês. Certo. Então os pacientes com um tempo maior que isso, fica muito complicado, né, a gente trabalhar isso. A gente pode ganhar, mas muito pouco. O momento é agora. Certo. Tá? Então pinçou, mobilizou. Tá? Para mim aqui fica fácil, eu pinço com meus 2 dedos, aproximo, faço essa pinça com a minha mão contralateral. E aqui eu tenho uma firmeza maior para liberar essa cicatriz. Pinço lateralmente, mobilizo. Então aqui é claro que eu estou passando um pouco mais rápido, só como demonstração para vocês. E eu vou soltando essa cicatriz, eu vou mobilizando, eu vou massageando ela para ganhar mais, para remodelar esse tecido, ou seja, para prevenir qualquer aderência cicatricial que possa se formar na região. A cicatriz se encontra aderida no momento, é claro, é um pós-operatório recente, mas está dentro de um prazo ótimo para a gente começar a trabalhar isso. E o estado dela também, o estado que ela se apresenta sem sinais inflamatórios é excelente para a gente começar a trabalhar. Certo. Ok? Então, o que eu demonstrei para vocês é uma técnica de automassagem para a paciente realizar em casa para liberação cicatricial pós-operatória de uma fratura no rádio distal do punho esquerdo. Ok? Hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas de liberação cicatricial. Paciente, então, pós-operatório, artroplastia total do joelho. Pode vir, por favor? Então, o paciente apresenta uma grande restrição. Quero que você pegue a cicatriz, tá? Uma grande restrição na mobilidade aqui, cicatricial, na mobilidade tecidual local. Então, o paciente já com 1 mês e meio de pós-operatório, eu vou entrar com algumas técnicas para a gente soltar primeiro essa cicatriz da senhora, tá? Então, entrando com os meus dedos lateralmente, aqui em cima a gente tem uma menor aderência, uma aderência já maior na região média da cicatriz e na região mais inferior uma aderência bem grande, bem considerável. Vou começar dessa porção mais superior.
precisar mudar o ângulo, você tenta pegar o melhor, mais perto, né? Quero que você pegue o ângulo bem próximo da técnica que está sendo aplicada. Uhum. Caso a senhora sinta algum incômodo, a senhora me fala, tá? Então, entrando com os procedimentos de liberação cicatricial. Então, eu vou movendo, coloco meus dedos lateralmente à cicatriz, com a minha mão caudal eu fecho essa cicatriz e mobilizo no sentido lateral, até eu sentir uma diminuição dessa aderência, sentir que eu tenho uma maior mobilidade desse tecido. O que acontece? Uma das coisas que está fazendo a senhora ter uma limitação grande do movimento é que essa cicatriz também está muito aderida, então ela fica repuxando ali o tecido, tá? Ó, uma aderência muito grande desse nível cicatricial. Desse terço médio da cicatriz. Tanto o terço médio quanto inferior, com uma grande aderência cicatricial local. Se a senhora sentir dor, me avisa, tá? Caso contrário, eu vou dando sequência aqui. Então, eu tento entrar com uma mobilização um pouco mais profunda, realmente para a gente soltar essa cicatriz. Essas aderências que estão um pouco mais profundas ali no subcutâneo. E um pouquinho é normal, né? Tem que ser uma dor leve, tá? Leve. Eu não quero que a senhora seja uma dor intensa para a senhora. Aqui já é uma aderência cicatricial bem maior. E, na verdade, o incômodo que a paciente está sentindo, ele está sendo mais pela pressão que eu estou tendo que imprimir nos meus dedos para conseguir mobilizar a cicatriz e liberar aqueles tecidos mais profundos. Porque se eu não coloco pressão, eu não consigo mobilizar a cicatriz aqui da senhora. Mas tem sempre que ser uma pressão suave, tolerável. A cicatrização de forma externa, ela até que está uma cicatrização boa, né? Está bem cicatrizado, sem sinais inflamatórios. É que o tecido ficou aderido no subcutâneo. Se precisar, você põe aqui mais por cima, tá? A câmera para conseguir pegar a mobilização. Isso gera uma dorzinha leve para a senhora? Dá pra entrar. Então aqui é um trabalho de paciência realmente, para ir soltando essa cicatriz, ó. Vou dando sentidos opostos. A gente tem uma aderência cicatricial aqui considerável. Trabalhando então com os deslizamentos no sentido crânio-caudal. Ainda um pouquinho. Um pouquinho, ó. Vou diminuir um pouco a pressão, isso mesmo. A senhora vai sempre me avisando, tá? Muito bem. Então a gente já tem uma cicatrização completa aqui. Eu vou entrar com uma mobilização sobre a cicatriz agora, ó. Fosse uma fricção sobre a cicatriz, ó. E reforça a pegada com o meu dedo superior. Então, coloco a polpa digital sobre a região, reforço a pegada com o meu dedo superior e mobilizo lateral. Tudo bem aqui para a senhora? Dói também. Dói também. Aqui também é dolorido?
Menos. Menos. Aqui em cima é mais dolorido? Mais. É, mais por causa da patela. A patela está extremamente rígida lá embaixo. Vamos mobilizar, aproveitar e soltar também um pouco essa patela. Então, uma grande rigidez na mobilidade ali patelar, da artrocinemática patelar. É doloroso isso aqui para a senhora? Dói também. Dói também. Então, Menos. esse trabalho inicial, ele é um trabalho muito mais artesanal. Para a gente soltando esses micromovimentos, esses pequenos tecidos, as articulações, os movimentos artrocinemáticos, ou seja, os movimentos de deslizamento ali da patela em relação agora à prótese, né? A mobilização da patela no sentido crânio-caudal. Então esses são procedimentos que já tem que ser feito inicialmente, tá? Já de pós-operatório, que não vai trazer tanta rigidez para esse joelho. Então não adianta a gente querer já chegar sabendo a limitação que a senhora apresenta no movimento de flexão, querer dobrar esse joelho de cara, que ele não vai dobrar. Se eu não soltar esses tecidos aqui, ele não solta. Então tem que soltar primeiro a engrenagem, ó. Então aqui eu estou entrando com algumas mobilizações, mobilização patelar, ok? Aqui também que é muito duro. Aqui também, Ixi. e sensível também para a senhora. Dói demais, Tá. né? Com licença, tá? Vou levantar um pouquinho aqui, ó. Então a paciente sente muita dor nessa região suprapatelar, ó, a rigidez local tecidual, a tensão tecidual é muito grande, onde a gente já pode associar com algumas técnicas suaves, miofaciais. Tolerável aqui para a senhora? Então liberando também toda essa musculatura, realizando uma liberação miofascial. Então a gente vai agregando técnicas aqui, tanto as técnicas específicas, né? Então ó, perceba que quando eu fiz a liberação cicatricial, formou-se até uma certa hiperemia local, um aumento da vascularização local, tá? Isso é interessante para os tecidos subcutâneos, para vascularizar melhor esses tecidos, para nutrir melhor esses tecidos. É dolorido para a senhora aqui? Um pouco dolorido. E aqui eu vou soltando também essa musculatura. Então o quadríceps aqui, principalmente na sua porção mais distal do quadríceps, ele está bem tenso, com um espasmo muscular bem grande nessa região, um grande aumento do tônus local. Então eu vou soltando toda essa musculatura, com calma. O paciente ela relata dor em toda a região de coxa, lateral de coxa, então eu abordo também. Pode vir por esse lado aqui, pegar por aqui. Dói bastante. Que é bem sensível. Mas tem um monte de espinho. Pode vir aqui, ó, por aqui, por esse lado. E o paciente, ela relata como sensação de espinho na região do trato iliotibial. Tolerável para a senhora isso? Sim. Se precisar, se aproxima mais pegando a técnica, tá? Eu vou então liberando esse trato. Então lembrando que a face ela é altamente inervada, então por isso ela é extremamente sensível. Claro que o procedimento ele acaba sendo um pouco, gerando uma certa sensibilidade para a paciente, mas nunca além do tolerável dela, sempre respeitando os limites. Qualquer incômodo maior, a senhora me avisa, tá? Então não adianta simplesmente, né, o sucesso de uma artroplastia total do joelho, seja o que for, ou qualquer cirurgia, é o pós-operatório. Um pós-operatório adequado faz o paciente evoluir bem. Claro que a cirurgia tem que ter o seu sucesso no procedimento cirúrgico, mas se não houver um pós-operatório adequado, uma fisioterapia adequada no pós-operatório, perde a cirurgia.
preocupação é essa. Né? Aí todo o transtorno da paciente, a paciente com quase 2 meses, uma flexão de 30 graus do joelho, não conseguindo deambular, dor intensa, uma dor difusa, espalhada não só na região do joelho, mas por toda a coxa. E a perna também dói. A gente vai liberar toda essa musculatura, tá? Vamos voltar ali na frente? Olha, se não puxar o joelho mais cedo. Aí, como ela disse, vem aqui, pega aqui na lateral, aqui ó. Filma bem aqui nesse livro aqui, ó, que não tem mais um espaço aqui no meio. Repara que aqui no meio já não tem mais espaço. Então assim, soltando a musculatura, a gente conseguiu uma extensão já maior do joelho da paciente. Tá? Vamos lá? Então, como eu disse, aqui é um trabalho, imaginar uma massa de pão que está ali em cima da mesa, de um dia para o outro ela está dura, tem que ir soltando devagarinho e trabalhando esses tecidos para a gente chegar no nosso objetivo, né? Não adianta a gente ter pressa no quadro como o da senhora, tá? Enfim, aqui eu vou dando sequência com as técnicas de mobilização patelar, tanto no sentido crânio-caudal quanto no sentido lateral. Então essa patela está com uma rigidez articular enorme, a mobilidade muito limitada. Dando sequência com as técnicas de liberação cicatricial. Então, inicialmente a fisioterapia ela vai compreender o quê? Soltar esses tecidos, preparar ele para depois eu entrar com os exercícios que sejam adequados. Né? Eu entrar diretamente já com o exercício para o paciente, isso vai trazer um grande desconforto. Ou então eu trabalho aqui, faço a minha parte manual, libero bem esses tecidos e em casa o paciente faz o exercício para complementar e manter o que a gente ganhou aqui dentro. Tá? Mas esse trabalho artesanal, esse trabalho manual, esse é imprescindível na fase inicial, né? Naquele pós-operatório lá atrás, né? Na primeira semana, segunda semana, a gente já deveria ter entrado. Né? A paciente realizou a cirurgia, após 24 horas ela já teve alta, estava em casa, já deambulando desde o primeiro dia do pós-cirúrgico com o andador. Então tem muita coisa para a fisioterapia ter feito aí nesse período. Tá? Não pode esperar tanto tempo. Realmente essa fase inicial de pós-operatório ela é crucial. Uma técnica de liberação cicatricial para um pós-operatório, uma fratura diafisária do fêmur, uma fixação com haste, uma estabilização com haste intramedular. O paciente dando entrada hoje, filma aqui a cicatriz. Então a cicatriz com uma aderência até relevante. Repara que essa cicatriz, por ser tão profunda, ela fica bem aderida nos tecidos que estão embaixo dela. É interessante sempre a gente soltar esses tecidos, tá? Ou seja, mobilizar sobre essa cicatriz. Eu vou ensinar para você um pouco como fazer isso, para você fazer no seu dia a dia também, tá? Então, a cicatrização do paciente já está perfeita, tá? Eu vou entrar em contato aqui com a cicatriz, ó. Só tomando contato com os meus dedos. Vamos supor, a cicatriz está aqui no centro. Eu entro em contato com os meus dedos lateralmente a cicatriz e vou pinçar com os meus outros dedos a cicatriz, tá? Então a cicatriz está aqui no centro, eu vou pinçar ela e vou mobilizar ela de um lado para o outro, ó. Profundamente. É doloroso isso para você? Não. E começa a mobilizar, ó. Então eu tenho que aplicar, no caso do paciente, eu tenho que aplicar uma resistência que seja suficiente para mobilizar os tecidos que estão no subcutâneo dessa cicatriz que foi formada. Então todas essas aderências cicatriciais que foram criadas. E eu vou mobilizando isso no sentido lateral, crânio-caudal. Então eu vou em diversos sentidos, de um lado para o outro, para cima para baixo, numa diagonal, na outra diagonal, no intuito do que diz, soltando os tecidos que estão abaixo dessa cicatriz, tá? Então a ideia aqui é quebrar as aderências cicatriciais da coxa do paciente. Então essa é a cicatriz da fratura que ele teve, tá? Porque a haste ela entrou aqui pela região do joelho e aqui por cima, mais próximo à virilha, ó. Certo? Uma haste bloqueada, uma haste intramedular foi colocada no fêmur. Então a técnica de
liberação. Se precisar pegar aqui pelo lado, vem aqui pelo lado, tá? Aqui pra você conseguir pegar exatamente. Vindo aqui e liberando a cicatriz. Claro, a gente não tá usando luva nem nada, por quê? Porque a cicatriz dele já tá bem sequinha, muito bem já cicatrizada, então não tem perigo algum. Eu vou então liberando essa cicatriz em diversos sentidos. Eu preciso liberar os tecidos que estão abaixo dessa cicatriz, todas essas aderências. O paciente tem de pós-operatório 2 meses e meio, aí 2 meses e 15 dias aproximadamente. Lembrando que essas aderências geralmente elas se formam num período aí de 8 a 12 semanas, que é a fase que ele está, né? Então, se a gente já tivesse recebido você antes, a gente já tinha te orientado isso para ser feito já em casa, já durante o período de cicatrização. Claro que aqui a gente tem uma cicatriz bem profunda, bem extensa, não é uma cicatriz tão simples. Tá? Então, liberar essa cicatriz em diferentes sentidos. Nesse momento agora você não precisa passar creme algum para deslizar, nem nada. Pelo contrário, é importante você ter o contato da pele para você conseguir deslizar a sua pele do tecido cutâneo do subcutâneo. Tá? Então, para tirar essa aderência dos tecidos subjacentes, os tecidos que estão abaixo da cicatriz. Ó. E eu tenho que colocar uma força, né, que seja considerável para conseguir mobilizar esse tecido de forma adequada. E posso fazer de sentido, ó, crânio caudal. Aqui ela tá mais soltinha nesse sentido, ó. Mas você tenta liberar ela sempre em todos os sentidos, tudo bem? Então, para baixo, para cima, que seria o crânio caudal, látero medial, então para lateral e para dentro, em diagonal ascendente, diagonal descendente, então em todos os sentidos. E até movimentos circulares você pode fazer sobre a cicatriz, ó. Sentido horário, sentido anti-horário, ok? Pegando diversos pontos dessa cicatriz. Isso pode ser feito então não só para a cicatriz da coxa, mas vem aqui. Como para cicatrizes também que o paciente tem, então politrauma, né? Cicatriz de antebraço, ó, essa praticamente sem aderência nenhuma. Dá pra perceber? Soltinho, ó. Bem diferente da outra, né? Ó lá, em toda a sua extensão, ó. Aqui praticamente a gente não tem aderência cicatricial. O tecido subcutâneo já tá bem soltinho. Ok? Então, a ênfase na mobilização toda voltada para a cicatriz da coxa. Ok? Então, deixa aqui a orientação para você ir aplicando isso em casa, com as demais orientações que já foram passadas para você. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E a gente se vê em breve. Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas iniciais de tratamento para o paciente pós-operatório, uma fratura diafisária do direito, uma fratura exposta inicialmente, tá? Fixada com uma haste intramedular, porém o paciente acabou tendo, mediante essa lesão, essa fratura, uma neuropraxia tanto de nervo radial quanto de nervo mediano. Do membro superior. Então, várias escoriações, várias cicatrizes. Eu vou demonstrar a liberação só de algumas cicatrizes para vocês. Então, principalmente a cicatriz medial. Como é que está essa posição? Desconfortável? Tudo bem? Então você vê baita cicatriz então na região medial, anteromedial também próximo à região do cotovelo. Então eu vou começar a liberar essa cicatriz. Eu vou fixar ela lateralmente, eu vou mobilizar o tecido para dentro e para fora, até sentir uma diminuição da aderência cicatricial. Assim como na cicatriz mais próxima à axila,
por quanto tempo, até eu sentir que eu soltei bem a pele, o tecido do subcutâneo. Ou seja, que a cicatriz ela não está aderida em nenhum tecido abaixo dela. Aqui eu tenho um tecido mais fibrótico aqui nessa região, tá? Então aqui eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nessa liberação. Eu vou liberando então lateralmente. É isso que eu quero que você vá fazendo em casa, tá bom? Libero lateralmente. Então estou liberando transversalmente a cicatriz. Nessa região, então, essa cicatriz parece até uma cruz, né? Nessa região onde se encontra a cicatriz perpendicular uma à outra, eu posso trabalhar com movimentos, ó, em sentido anti-horário, para liberar diferentes sentidos dessa cicatriz, essas aderências em diferentes sentidos. Sentido horário, doloroso. Não. Lembrando, meu dedo não desliza sobre a pele, ele fixa o ponto e ele faz o que? O tecido, a pele deslizar sobre o tecido subcutâneo. Poderia entrar desviando nesse sentido, então uma superior, outra inferior. Ou seja, como eu disse, posso passar transversalmente sobre a cicatriz, eu já tenho uma boa cicatrização aqui, mas o ideal é que eu deslize, lembra, para liberar o subcutâneo dessa cicatriz, a aderência que está abaixo da pele. Aqui também a gente tem uma aderência grande e a gente percebe, lembra que eu falei para você, os tecidos aqui da região muscular tem um certo, tá bem edemaciado até a região, por isso está sensível também, tá? E a gente sente o tecido bem duro, endurecido, tá? O que eu quero que você faça? Lembra a massagem que eu pedi para você? Pede para sua esposa usar um creme e você vai, ó, suave. Porque se eu colocar muita pressão agora, vai ser dolorido. A gente viu isso, né? Ó, bem suave. E vai liberando. Ah, eu tenho um pontinho aqui que é mais sensível. Diminui a pressão e libera mais ele. Até desensibilizar esse ponto. Nossa, melhorou. Tá bom, eu vou procurar outros pontos. Posso liberar assim, com os 2 polegares. Poderia liberar nesse sentido, só deslizando. Eu pinço e deslizo, ó. Poderia liberar com o calcanhar da minha mão, suave. Dolorido? Um pouquinho. Diminua a pressão. Ou então posso vir mais delicadamente, só com o polegar, ó. Aí você tem uma... Principalmente para quem não está acostumado, tem uma percepção melhor do que está fazendo. Tudo bem? Então, o que eu estou te passando aqui são diferentes técnicas para você tentar aplicar no seu dia a dia, para você dar sequência com o seu tratamento também em casa, para a gente acelerar todo esse processo. Tá, tudo bem? A cicatrização está muito boa, mas é claro que a queloide aqui, toda essa queloide, principalmente essas cicatrizes mais extensas, mais profundas, elas geram uma aderência um pouquinho maior. Só liberar um pouquinho mais, ó. E isso você vai começar a sentir um conforto muito maior na região do seu braço. Tá. Tudo bem? Então, era nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês, era exatamente isso, as técnicas de liberação miofascial e também as técnicas de liberação cicatricial dos músculos que estão sensíveis, assim como das aderências cicatriciais dos pós-operatórios. Ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima.